Muito bem. Como é que a gente une tanta coisa assim? Ensino tradicional, nós formaríamos um curso de 8, 9, 10 anos na graduação. Hoje nós sabemos que não dá para esperar mais que a graduação complete totalmente a formação. A tecnologia, de uma forma geral, especificamente a tecnologia biomédica, os conhecimentos na área da medicina dobra em períodos menores do que 5 anos. O aluno que sai da graduação e para de estudar, em menos de 5 anos, ele está defasado. Não é mais como antigamente, que o médico ia lá e ficava lá seus 30, 40 anos fazendo a mesma coisa. E aí ele adquiria experiência pelo tratamento, pela vivência. Mas hoje o médico aprende a desenvolver a sua atividade em cima de produtos tecnológicos. Claro, sem nunca esquecer o relacionamento humano. Muito bem. Tudo isso que nós colocamos mostra uma necessidade imediata de profissionais no Brasil. No exterior, como eu já comentei, está sendo formado esses profissionais. Nós temos cerca de 8.200 hospitais, temos perto de 340, 350 mil, esse dado já está um pouco desatualizado, médicos em atividades, 1.200.000 profissionais de enfermagem, 5 milhões de pessoas em cargos indiretos. E nesse cenário existem poucos profissionais graduados em engenharia biomédica. Como é que nós colocamos esse profissional para atender às necessidades do Brasil? Muito bem, nós chegamos a alguns conceitos. O engenheiro biomédico da PUC deverá ter uma formação sólida em engenharia, compreender os sistemas biológicos, em especial o corpo humano, possuir conhecimento sobre gestão, ser um profissional criativo, empreendedor e inovador, conhecer as tecnologias atuais ligadas à saúde, ser generalista na área da engenharia biomédica. Este é o foco da graduação. Se nós temos 8.200 hospitais, esse engenheiro tem que sair da graduação, pelo menos sabendo fazer a manutenção das áreas hospitalares. Ele não vai desenvolver de forma nenhuma um tomógrafo ao que ele sai da graduação. Essa é a intenção nossa. Como que nós podemos fazer isso? Nós fizemos uma comparação entre a metodologia tradicional e cabe aqui uma ressalva. Todos nós somos professores de engenharia de pedagogia tradicional. Todos. Tá certo? Nós estamos começando uma modificação no Brasil, que já começou nos países mais avançados. Na Dinamarca, hoje, todas as 7 universidades que lá existem estão em metodologia ativa. Metodologia ativa está disseminando pelos países, inclusive latinos, Espanha, Portugal, Itália. Ela está crescendo no mundo inteiro. Ela iniciou-se através de ações da medicina em Maastricht, na Holanda, em Aalborg, no Canadá, tá certo? Porque o médico ele sempre teve que tratar com múltiplos sistemas e doenças que atingem esses múltiplos sistemas. Se nós pegamos uma insuficiência renal, isso não significa que ele é só doente do rim. Pelo contrário, ele pode ter tido uma má alimentação que levou a uma deposição de gordura, que acabou se transformando em açúcar, que deu um comprometimento do pâncreas, levando a diabetes, que acabou dando insuficiência renal. Portanto, o médico sempre discutiu casos clínicos. Depois disso, os grandes cursos de MBA do mundo, todos, discutem cases. Na área da administração, essa metodologia ativa vem com cases. O que é cases? Cases são as discussões a respeito das grandes empresas, dos problemas da gestão, ou mesmo do governo, etc. E agora está caminhando para todas as outras áreas. Qual é a grande diferença? Enquanto que na metodologia tradicional o aluno tem uma atitude passiva, o professor é o dono do saber, e o professor vem e coloca todos os seus conhecimentos, o aluno tem que reproduzir isso numa avaliação, o aluno se sente muito confortável, o professor também, faz uma prova no fim do mês, ou no fim do ano, passa de ano, e quando termina o curso não está preparado para o mercado. Isso nós vimos o tempo todo. As empresas que estão do outro lado, os órgãos profissionais que estão do outro lado, têm que acabar fazendo um processo que é chamado de desconstrução e reconstrução do saber. Ou seja, tem que treinar esse saber.
uma despesa muito grande. E a metodologia ativa? Comum. A proposta da metodologia ativa vem na segunda figura, aonde um tutor, o professor deixa de ser o dono do saber, ele passa a ser apenas, mas uma função extremamente importante, muito mais do que a outra, aonde ele é o guia orientador dos estudantes que estão chegando. Certo? Ele teve a sorte e o privilégio de aprender antes, mas ele vai continuar aprendendo nessas discussões. Então, em grupos que tem no máximo 10 alunos, com um tutor, se discute um determinado problema. E esse problema tem que ser um problema de ordem real, para poder ter valor. Numa semana, esse problema é aberto. Você discute para ver todas as implicações possíveis do problema. Numa semana seguinte, dependendo do grau de complexidade, poderia ser 15 dias depois, os alunos trazem as soluções. O professor ali, o tutor, ele não responde as questões, ele orienta como é que os alunos buscam as soluções. Ou seja, naquela formação que o engenheiro tem que ter de resolução de problemas, já começa desde o primeiro dia de aula na graduação. Quando esse aluno chega ao mercado de trabalho, ele vai chegar com um handicap muito positivo. Para tanto, nós dividimos isso em módulos, em eixos temáticos. Os eixos correm por 5 anos. Imagens médicas, eletrônica médica, biomecânica, engenharia clínica, informática, correm pelos 5 anos, através de módulos. Então, vamos lá ver. Imagem médica, primeiro ano, raio-x, segundo ano, tomografia computadorizada, terceiro ano, ultrassom e fibra óptica, quarto ano, ressonância magnética, quinto ano, medicina nuclear. Eletrônica médica, corrente contínua, corrente alternada, processamento de sinais, microcontroladores, projetos. A mesma situação com os outros. Informática médica, fundamentos computacionais, computação aplicada, simulação e modelagem matemática, processamento e análise de imagens, visão computacional, realidade virtual e telemedicina. Biomecânica, ciência dos materiais, biomateriais, reabilitação, próteses e órteses, equipamentos. Finalmente, engenharia clínica e gestão, arquitetura hospitalar, manutenção e qualidade, gestão hospitalar, gestão da tecnologia, biossegurança e segurança. Muito bem. Nós chamamos de eixos temáticos que devem estar integrados verticalmente pelos 5 anos. Nós chamamos de módulos dado a cada ano, em cada eixo temático, que devem estar integrados horizontalmente dentro do próprio ano. Ou seja, esse é um estudo integrado. Qual é o grande problema? Quando nós contratamos um professor de matemática aqui, de física ali, química aqui, nesse caso, por exemplo, de medicina, biologia, etc., e cada um dá o seu conteúdo, fica a cargo do aluno fazer a integração. O que acontece nesse processo? A integração do conhecimento ficou a cargo do professor. Dá um trabalho desgraçado. Essa é a grande dificuldade que nós temos. Talvez nós sejamos o único curso da Universidade Católica de São Paulo que se reúne semanalmente, desde muito antes do começo do seu funcionamento, da sua implantação, para nós podermos integrar todos esses conteúdos. E aí nós temos, em volta de uma mesa, hoje nós estamos com 15 professores, matemáticos, físicos, químicos, médicos, biólogos, ciência da computação, ou seja, nós temos todas as áreas, ou a maior parte das áreas do saber, envolvidas nisso. E é claro que a pedagogia é extremamente importante. Nós temos um mentor nosso, que conhece muito, que estuda metodologia ativa há 25 anos, que nos auxilia nesse processo de integração. Portanto, quando o aluno recebe as informações, ele já recebe essas informações de forma integrada. O que acontece num curso tradicional? Nós falamos para o professor de matemática dar os conteúdos que ele acha necessário para a formação de um engenheiro. Bom, ele entra em cálculos matemáticos extremamente profundos,
que o engenheiro nunca mais vai usar na vida dele. Tá certo? O que nós queremos? Dar os conteúdos de matemática que são necessários para o trabalho do engenheiro biomédico. Ou seja, no mundo profissional, numa empresa, numa organização governamental, em qualquer lugar, vai haver lá uma mesa redonda, o ESP, onde tem saberes diferentes. E se precisar de um cálculo matemático mais aprofundado, possivelmente vai haver um matemático, ou pelo menos a contratação de uma assessoria matemática para dar isso. Portanto, nós não queremos formar um médico. Essa foi uma grande pergunta que nos fizeram sempre. Vocês estão formando um médico? Isso é uma área da medicina? Claro que não. Isso é uma área das ciências exatas, é a formação de um engenheiro que conhece a medicina. Ele não vai ser médico, mas ele vai trabalhar de forma integrada com o médico, inclusive com diálogo. Um dos grandes problemas que nós percebemos, isso existe na nossa universidade, cada setor se esconde ou se foca dentro da sua própria área de atuação. Isso, no início desse século, está deixando de existir.